Então, vamos lá, pessoal. Nosso feedback da AP2. Tá? Então, uma coisa que eu preciso lembrar vocês é que a ordem que as questões vão aparecer aqui, né, no nosso feedback, não necessariamente a mesma ordem das questões que aparecem na avaliação de vocês, e também a ordem aqui das opções não é a mesma. Por quê? Porque é um recurso que nós usamos no aula, tá, de embaralhamento, tanto das respostas como das questões. Beleza? Então, tem que verificar uma por uma lá para conferir com o gabarito. Vamos ver aqui, ó. Questão 1. O gerenciamento de serviços de TI enquanto disciplina balizada por bibliografia de boas práticas se estruturou a partir da publicação dos livros que compõem a biblioteca iTunes. A entrega de serviço de TI com esse formato tem a finalidade de entregar valor na prestação de serviços, facilitar a entrega de resultados, além de permitir a transferência de riscos e custos entre cliente e fornecedor. Não tem nenhuma novidade aqui. Agora sim, ó, da perspectiva de valor, é possível identificar aspectos de utilidade e garantia associados à percepção do cliente. Para definir aquilo que se deve entregar como serviços com valor agregado, inicialmente é necessário. Então, eu fiz todo um blá 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 aqui, né, para perguntar o seguinte: para dizer para vocês, né, o iTunes ele ajuda vocês a agregar valor na prestação de serviço. Tá? Para eu definir esse serviço a ser prestado, qual é o meu primeiro passo? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tá? É só a gente lembrar que o iTunes ele é dividido em 5 livros. O primeiro é a estratégia de serviço, depois o desenho. Então, eu defino o que eu vou fazer, né? E depois eu defino como. Aí depois eu passo para como eu vou fazer as alterações, como eu opero e depois como eu melhoro. Então, para a gente não esquecer, estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua, tá certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é definir a estratégia dos serviços que serão entregues. A resposta correta. Depois, a gente tem ali, ó, durante a definição da estratégia de serviço, então, naquele momento ali, eu preciso definir o valor do serviço. E não é valor financeiro, é o valor, o que o cliente vai perceber como vantagem naquele serviço. Eu preciso desenvolver os casos de negócio, né, como é que eles vão ser feitos, eu tenho que delimitar quais são os ativos do serviço, eu vou definir os tipos de provedores, vou elaborar o catálogo de serviço e definir os riscos estratégicos. Tá? Aí, todo esse blá, 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 eu pergunto, a elaboração, faço uma afirmação, né? A elaboração do catálogo de serviço é o resultado da compilação, da identificação da estratégia sobre as necessidades de serviços. Lindo, né? Este importante item é baseado nas. A pergunta, na verdade, né, resumindo, o catálogo de serviço é baseado no quê? O catálogo de serviço é baseado no portfólio de serviços. Bom, tá? Então, resposta correta é portfólio de serviços. Questão 3. A definição de políticas para a prestação de serviço é um item definido na fase B. Então, era o que a gente viu, né? Definição da estratégia é o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou me organizar para entregar um determinado serviço. A definição de políticas, ela faz parte do planejamento, né? Então, faz parte do desenho. Definição de política é desenho de serviço. Vamos lá, questão 4. A continuidade de serviço é importante para... A gente viu que eu preciso, tanto na parte de desenho de serviço,
como na parte de operação, eu preciso pensar na continuidade do negócio. Por quê? Porque se eu tenho um desastre, né, se acontece alguma coisa absurda, eu preciso definir um conjunto mínimo de requisitos para manter a operação do meu sistema, da minha infraestrutura, da minha operação, tá certo? Então, a continuidade do serviço, ela está relacionada com a manutenção do funcionamento dos serviços dentro de um padrão mínimo. É o mínimo necessário para eu entregar. Porque se eu não tenho aquele mínimo, eu não tenho nada. Tá? Questão 5. Em uma determinada situação, um servidor apresentou uma falha em disco e parou de prover o serviço para o qual foi configurado. Tá? Então, se eu tive uma degradação do serviço, se eu tive uma ocorrência, tá certo? Que gerou uma degradação do serviço, eu tenho um incidente. Bem? Durante a execução de um projeto, um determinado servidor parou de responder às requisições de acesso e foi solicitado o provisionamento de um novo servidor para prover o serviço. Tá? Aqui tem uma malandragem. Por quê? Porque eu falei para vocês que o servidor deu problema. Tá? E o pessoal precisou de um servidor novo. Eles solicitaram um servidor novo. Isso é o quê? É uma requisição. Eu não estou tratando do incidente de degradação. Não, ô Murilo, por que não é problema? Porque ele é um incidente de causa e efeito. Lembra que a gente viu? O problema é quando eu tenho diferentes incidentes que causam degradação do mesmo, ou diversos incidentes não relacionados que causam uma degradação. Tá? Então tem essa malandragem. O que eu preciso? A partir do momento que o servidor parou, eu sei o que aconteceu. Né? Quando eu tenho um problema, eu não tenho uma causa raiz associada. Por exemplo, o servidor parou. Foi fonte? Beleza, vou lá e troco a fonte. Foi disco? Vou lá e troco o disco. Né? Pegou fogo no servidor? Vou lá e boto outro servidor. E tem normalmente o problema é o seguinte, o serviço para. Aí você vai ver log. Né? Tá tudo funcionando. Lindo, maravilhoso. Disco ok, máquina ok, mas o serviço parou. Aí você reinicia o serviço funciona mais um pouco e para. Tá? Aí daqui a pouco começa a aparecer uns logs de rede, aí começa a aparecer uns logs de não sei o quê. Você tem um problema. Por quê? Porque não existe uma solução de controle. Você não sabe qual é o. Você precisa investigar, você precisa gerenciar esse problema, tá? Que gera incidentes de qualquer natureza, e aí sim, aí o buraco é mais embaixo. Tá? Então, não importa se o outro servidor parou ou não. A partir do momento que o camarada foi lá, abriu a ferramenta de ticket e falou assim, ó, solicita o provisionamento de um novo servidor, isso é uma requisição. Tá bem? Ela pode ser, sim, uma requisição relacionada a um incidente, mas a partir do momento que eu estou pedindo provisionamento, ela é uma requisição. Tá? Há controvérsias? Sim, há controvérsias. Tem gente que vai dizer que isso é uma tarefa dentro de um incidente. Tá? Eu discordo. Eu discordo. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho dois eventos, eu tenho dois tickets que eles são correlacionados. Tá bem? Beleza. Essa questão aqui deu o que falar. Tá? Todo um chororô. Tá? Tem até que mandar um abraço para o Guilherme. Né?
suporte ao usuário, instalação de software. O que é um item de catálogo de serviço de uma empresa? Então, eu estou dizendo que esse nomezinho, ele é um item de um catálogo de serviço de uma empresa. Este é um exemplo de... Aí vieram dizer, se é um item do catálogo de serviço, ele é um serviço. Não. O serviço é suporte ao usuário. A partir do momento que dentro do serviço suporte ao usuário, eu disse que existe um item chamado instalação de software, eu estou me referindo a um subitem de um serviço. Bem? Então, isso aqui é uma das caixinhas que eu vou lá acionar. Então, isso é uma requisição. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou lá e clico em cima de instalação de software, ele vai me abrir um formulário de requisição, tá certo? Vai me abrir um formulário de requisição. Não é um incidente, tá? E o serviço é serviço de suporte ao usuário. Instalação de software é uma requisição dentro do conjunto de serviços, dentro do grupo de itens que compõem o serviço suporte ao usuário. Beleza. Dentro dos itens do escopo da operação de serviço, um dos mais importantes são, né, o escopo de operação de serviço. Eu posso ter infraestrutura, eu posso ter SLA, eu posso ter tudo. Mas se eu não tiver gente, nada funciona. Hein? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito, né, nessa parte de operação do serviço é no treinamento, né, na qualificação e na definição das matrizes de responsabilidades e da distribuição de atividades entre as pessoas, tá certo? Então, operação é gestão de pessoas, né, com foco na área de tecnologia, na área da prestação do serviço de TI. E nossa última questão 9, né, catálogo de serviço. O catálogo de serviço ele é fruto de qual fase? Né? O catálogo de serviços, aonde é que ele é gerado? O catálogo de serviços ele começa a tomar forma na estratégia, né? E ele toma forma, ele nasce no desenho, na fase de desenho do serviço. Tá? E fechamos aqui o nosso feedback. Beleza?